Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do Oncogeriatria Brasil Convida. Eu sou Poliana Souza, cofundadora da Oncogeriatria Brasil Ensino e vou te acompanhar nesse episódio. A Oncogeriatria Brasil é uma empresa de ensino focada na educação para o envelhecimento e se dedica na disseminação de informações sobre as particularidades do câncer no envelhecimento. Acreditamos no poder da educação para proporcionar melhores desfechos no tratamento oncológico dessa população. E para se manter atualizado no que se refere à oncogeriatria, não se esqueça de se inscrever no nosso site e em todas as nossas mídias digitais. No episódio de hoje, nós falaremos sobre a radioterapia no idoso. E a nossa convidada de hoje é a médica Ana Carolina Pires de Rezende, uma grande amiga. A Ana é médica radio-oncologista do Centro de Oncologia e Hematologia do Hospital Israelita Albert Einstein. Olá, Ana, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Seja bem-vinda. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês, com esse grupo que eu admiro tanto, que é o grupo da Oncogeriatria Brasil, né, que traz um tema tão relevante e que tem essa missão aí de divulgar o conhecimento, né, da especialidade de uma forma multidisciplinar. Então, quero parabenizar vocês. Eu te agradeço por estar aqui. A Ana acompanha nosso trabalho desde o começo e já esteve com a gente aí em muitos dos nossos eventos de ensino. Bom, Ana, hoje eu queria falar um pouco mais especificamente. A gente nunca trouxe o assunto da radioterapia aqui no canal, né, no podcast, essa é a primeira vez. E a gente sabe, né, desse aumento importante da prevalência do câncer na população toda de uma forma geral, mas muito mais importante na população idosa. E historicamente, essa é a população que sempre esteve sob o maior risco de não receber tratamento oncológico, né? Independente de qualquer avaliação adicional, que é o que a gente advoga muito hoje, né? Da importância da gente individualizar. Mas um outro problema é que essa população sempre esteve muito subrepresentada nos estudos clínicos, o que muitas vezes atrapalha a decisão de quem está lá na linha de frente, né? O crescimento da oncogeriatria nos últimos anos, vou dizer que mais ou menos de 2010 para cá, né, que a gente tem a literatura mais robusta nesse sentido, principalmente depois de 2020 para cá, vem tentando mudar um pouco esse cenário. E junto com isso o surgimento das novas tecnologias, né, que acaba favorecendo tratamentos menos tóxicos, né? E a gente começa a ter agora melhores evidências de segurança no tratamento dessa população. Então, acho que é um pouco sobre isso que eu queria falar hoje. Mas para a gente começar, eu queria que você explicasse um pouco sobre o que é radioterapia, né? Porque grande parte do nosso público é equipe multiprofissional. Então, eu gostaria que você explicasse um pouco no que consiste a radioterapia. Ótimo. Então, a radioterapia é um dos pilares do tratamento oncológico, né? Então, a gente fala de tratamento sistêmico, quando a gente fala na oncologia clínica, né? Então, dos tratamentos sistêmicos, das cirurgias oncológicas e da radioterapia. Então, esse é o tripé. Eu costumo dizer que a radioterapia está entre os dois, porque nós fazemos um tratamento que não é invasivo, né, como uma cirurgia, porém é um tratamento localizado. Então, a radioterapia nada mais é do que o uso da radiação para tratar células tumorais, né? Eu falo que radioterapia serve para doenças benignas também, mas a gente não vai falar de nada benigno hoje. Mas nada mais é do que a interação da radiação com as células tumorais, causando a morte celular. Tá? E aí existem diversos mecanismos, aí a gente teria que falar de radiobiologia, a gente se estenderia mais, mas basicamente eu falo, radioterapia não queima, é um processo de ionização, né? E todos os efeitos relacionados à radioterapia, eles vão estar justamente relacionados com a localização. Então, pensem que não é uma cirurgia, mas é um tratamento localizado, né? Então, quando você vai fazer um tratamento, por exemplo, de um câncer de mama ou um câncer de próstata, a gente tem que pensar nisso. Os efeitos colaterais direcionados para essa região. A região que está sendo tratada. Para a região que está sendo né? tratada e assim por diante, tá? Mas é um tratamento não invasivo, né? Existem modalidades de radioterapia, então isso é importante. Quando a gente fala de radioterapia, a gente está sempre falando de teleterapia, que é a radioterapia em aparelhos em aceleradores lineares. Existem ainda máquinas de cobalto pelo Brasil, que é algo que a sociedade brasileira está tentando eliminar, porque é uma tecnologia inferior, com muito mais que traz muito mais efeitos colaterais, menor riscos, eficácia, né? maiores riscos, mas essa é a radioterapia externa. Mas a gente tem que lembrar que a gente também tem a bracterapia,
né? A gente acaba usando um pouquinho menos em idoso braquiterapia. A gente usa ainda hoje braquiterapia muito para tumores ginecológicos, para câncer de colo de útero, para endométrio, que ainda pega a população, né, com um pouco mais de idade. A gente faz também braquiterapia de próstata, por exemplo, para pacientes com câncer de próstata de baixo risco. Então, é uma modalidade que é um pouquinho mais específica, restrita a centros de alta complexidade, mas ela também é muito usada, tá? E quais são as principais doenças oncológicas que podem se beneficiar da radioterapia? Assim, todas elas podem ser tratadas com radioterapia? É muito amplo o uso da radioterapia. Apesar de eu falo que radioterapia é uma coisa que é muito pouco falada, né? Tem muito mito envolvendo radioterapia por conta da tecnologia e de radiação ser algo que a gente não vê, né? E traumas de tratamentos antigos, né? Mas a radioterapia, ela pode ser empregada numa gama muito grande de tumores. Então, eu diria que cerca de 60% a 80% dos tratamentos oncológicos tem essa possibilidade de incluir radioterapia. E aí eu estou falando não só de tumores sólidos. Então, a gente usa a radioterapia também para tumores hematológicos, né? Eu sei que vocês também falam sobre doenças hematológicas, mas a gente usa a radioterapia também para doença hematológica, linfomas, leucemias, para preparar a paciente para o Eu ia transplante. falar disso agora, né? Até no preparo para o transplante de medula óssea, Isso, né? né? Então, irradiação corporal total ou irradiação de medula. Então, assim, o uso da radioterapia, ele é bem amplo, apesar de se falar pouco, é um uso muito amplo, né? Nas doenças oncológicas e hematológicas no geral. E você comentou, né, que as pessoas ainda têm muito medo, muitos mitos, né, a respeito da radioterapia. Mas, assim, de verdade, quais são os principais riscos, né, para quem precisa ser submetido à radioterapia no seu tratamento? Então, hoje em dia, né, eu já disse que quando a gente pensa em riscos, a primeira coisa que a gente tem que pensar é posição anatômica, então, que órgão que eu estou tratando e o que está ao redor. Então, por exemplo, eu vou fazer um tratamento de câncer de próstata. Então, o que está muito próximo da próstata? O reto e a bexiga. Então, esses são os órgãos que têm um maior risco de ter efeitos colaterais. Mama, pulmão e coração, que estão lá adjacentes à parede torácica. Então, assim, primeira coisa é localização anatômica, né? Segundo, tecnologia. Então, os efeitos colaterais, eles vão ter uma magnitude maior quando a gente usa uma tecnologia inferior, tá? E aí a gente tem diversos protocolos de tratamento para cada tipo de doença. Mas a gente, hoje em dia, né, eu costumo dizer que a gente não tem que evitar a radioterapia ou deixar de encaminhar para a radioterapia com medo desses efeitos colaterais, porque a gente consegue minimizar eles de forma muito maior do que antigamente. Inclusive, é uma excelente opção de tratamento justamente para idosos que têm uma performance ruim, que não têm condições de enfrentar um tratamento sistêmico mais pesado. Multimórbidos, né, que tem contraindicação, por exemplo, Exatamente. para tratamentos Para sistêmicos, né? cirurgias extensas, para tratamentos sistêmicos mais pesados. Então, a radioterapia ela tem que ser vista sempre como uma possibilidade, e aí eu digo, e não necessariamente de forma paliativa, né? Porque tem muito isso também. Ah, não, vamos fazer só a radioterapia paliativa. Não, se você tem um idoso e você consegue um excelente controle local da doença dele, com pouca morbidade, e esse idoso, o desfecho dele, o falecimento, a morte dele não vai ser por câncer, vai ser por outro motivo, e ele tem a doença oncológica controlada, eventualmente por uma radioterapia exclusiva, eu considero esse paciente muito bem tratado, e não necessariamente de forma paliativa, né? Então, tem que pensar muito nessa relação de efetividade e de efeito colateral quando a gente fala de radioterapia, como algo positivo, né? Você sabe que você falou numa coisa que eu não tinha pensado antes, mas eu sei que isso não vai ser problema para você responder. A gente fala dos efeitos, né, da radioterapia e a gente pensa muito nos efeitos agudos, mas eles podem aparecer anos depois, né? Porque você estava falando Sim. da próstata e eu lembrei de um paciente meu que fez o tratamento da próstata há muitos anos atrás, Uhum, provavelmente com alguma técnica das mais antigas. uhum, Tem mais de 20 anos. uhum, E ele fez recentemente uma hematúria que na investigação acabou, né, se uhum. encontrando aí que, Uma enfim, né, relação com a uma radioterapia que ele relação com a fez, né? radioterapia que ele fez lá atrás. Então, assim, isso tem que estar na nossa cabeça, né? Sim, não, e inclusive, né, é algo que você comentou no começo, que os idosos são subamostrados nos estudos clínicos, né, oncológicos, e aí eu trago um contraponto a isso, né, então,
na radioterapia, né, a gente comentando já um pouquinho, falando de tecnologias, né, e de avanços aí. A gente fala de tecnologia como algo, né, então, eu não uso mais uma radioterapia 2D, uma radioterapia 3D, IMRT, VMET, que são técnicas que a gente consegue fazer uma radioterapia com uma conformação, com um formato mais preciso, poupando mais efeitos colaterais, fazendo eventualmente doses mais altas por dia com um número menor de aplicações. Então, quando eu falo isso, estou falando, por exemplo, tratamentos hipofracionados, que é algo que está super na moda de falar, principalmente para mama, para Teve o próstata trabalho na também. ESMO, né, que falou da Isso. mama Então, agora recentemente. teve um de mama na ESMO que justamente considerou o hipofracionamento moderado, que é em vez da gente fazer radioterapia de câncer de mama com 30, 25 frações, fazer em 15 frações com uma dose um pouco mais alta dia, não só para a mama, mas também para as drenagens. Por quê? A gente tinha um receio de efeito tardio de drenagem causar linfedema. Então, o ponto que eu ia chegar é, esses estudos de hipofracionamento em radioterapia, eles justamente foram feitos em quem? Na população idosa. Por quê? Todo mundo teme efeito colateral tardio. E você incluir pacientes um pouco mais idosos, quando você está mudando um fracionamento, fazendo um fracionamento que eventualmente vai ter um pouco mais de efeito tardio, mas eu quero ver se ele tem uma efetividade semelhante para controle de câncer, dá mais segurança de você fazer isso num paciente idoso. Então, os primeiros estudos de hipofracionamento em mama foram para mulheres acima de 60 anos com perfil luminal, que é aquele perfil de câncer de mama com receptores hormonais positivos, que são aquele perfil de baixo risco, né? E aí, inclusive, a gente começou a fazer isso, transformando, então, tratamentos de 25 ou 30 frações com uma dose mais baixa para tratamentos em 15 frações com uma dose dia mais alta e com o advento da pandemia, É isso que eu ia em falar, que, né? Isso foi uma infelizmente, necessidade. muitas pacientes idosas estavam perdendo tratamento, anteciparam a publicação de um estudo que já estava sendo feito, que é o UK Fast Forward, que justamente comparou as 15 frações com 5 frações em dose mais alta para tratar toda a mama, só que em uma semana, em vez de você fazer isso em 3 semanas. Qual era a população estudada? Mulheres acima de 60 anos com perfil luminal. Então, assim, e agora que a gente está começando a trazer pacientes mais jovens para esses estudos, porque a gente viu um perfil de segurança e isso está caminhando, mas eu falo que foi numa contramão aí do que costuma ser. Então, mais um motivo para a gente não ter medo em encaminhar e discutir radioterapia em pacientes idosos, né? Não, e você vê que apesar de todo o caos que foi a pandemia, né, assim, a gente teve uma evolução nessa área, né, porque você imagina um idoso, grupo de risco, sair 40 dias seguidos de casa para ir receber a sua radioterapia no serviço de saúde, em contato com um monte de gente, o quanto não ficaria exposto e o quanto de pessoas não abandonaram o tratamento nessa época, Sim, mesmo, por né? exemplo, tratamento de câncer de pulmão inicial. Você tem um nódulo pulmonar e você pode tratar ele com uma SBRT, que é uma radioterapia estereotáxica, que é ou radiocirurgia, que é o quê? O tratamento focal desse nódulo pulmonar com alta dose de radiação. O que é mais seguro? Você fazer isso em 3, em 5 frações no idoso ou fazer uma lobectomia? Mandar ele para uma cirurgia, ou colocar esse paciente para fazer um tratamento sistêmico, eventualmente. Então, aumentou também o número de tratamentos estereotáxicos, o que contribuiu também para a gente mostrar que, usar tecnologia em idoso vale a pena. Funciona, né? E é custo efetivo. É mais seguro em muitas situações, É seguro e é né? custo efetivo, né? Se a discussão também for políticas públicas, etc e tal, porque, é mais caro usar alta tecnologia. Eu digo, o que é mais caro? Você fazer esse idoso vir muitas vezes a um serviço, a ser submetido a uma cirurgia, ser submetido a um tratamento mais pesado, ou ele vir menos vezes, ser tratado com boa tecnologia, com baixa toxicidade. A gente às vezes esquece que a toxicidade gera custo depois, né? E custos importantes, porque a gente está falando do custo do uso do serviço de saúde, mas a gente está falando do custo pessoal também desse idoso que muitas vezes perde a sua independência por conta disso. Emocional.
Alguém da família, às vezes, tem que parar de exercer sua função para cuidar desse idoso que era independente e, por complicações do tratamento, se tornou dependente. Home Então, care, eventualmente, outros cuidados que geram custo também. a gente às vezes não pensa, né, nisso, mas enfim, Mas né? são custos indiretos e que não são avaliados quando você indica um tratamento, né? Então, é importante não esquecer da radioterapia nisso. Agora, quando a gente fala da população idosa, a gente tem, dentre, né, muitos efeitos colaterais, mas a gente tem dois que eles são bastante importantes se eu for considerar, né, que é uma população já com maior risco de perda cognitiva por outras razões, uma população em risco de queda, em risco de perda de performance, né, de perda de independência maior, que são a fadiga e o risco do comprometimento cognitivo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre eles, e se a gente tem hoje medidas para minimizar esses efeitos. Não, esse assunto é ótimo, né? E, inclusive, porque aí eu trago a importância de uma avaliação geriátrica, oncogeriátrica, prévia desses pacientes. Então, eventualmente, eu recebo pacientes que já passaram por oncologista ou por cirurgião e mandam para a radioterapia e eu vejo que é um paciente que está bem frágil. É um paciente que não fez uma avaliação geriátrica, né? Então, até para eu poder manejar o que ele vai ter de efeitos colaterais, e aí a fadiga é algo que muitas vezes é um paciente que já vem fadigado. É um paciente que no dia a dia dele, ele já tem uma série de dificuldades. E eu fazer uma avaliação geriátrica ampla inicial já me ajuda a tomar eventualmente algumas medidas. Tá? Então, isso, principalmente para fadiga, e para a parte cognitiva é interessante também, porque estimular atividades no dia a dia desse idoso é fundamental, né? Então, falando um pouquinho de cada um agora. A fadiga, o que a gente tem, Mac, a fadiga, ela acontece em graus diversos entre os pacientes que fazem radioterapia. Então, já ter fadiga prévia, já estar debilitado é algo que a gente vê que tem um impacto maior. Paciente que já vem de tratamento sistêmico pesado, já vem com nível de fadiga. Mas algum grau de fadiga existe, porque eu falo brincando que até fazer radioterapia do dedão do pé pode dar fadiga, porque ela depende da liberação de mediadores. É diferente dos efeitos colaterais. É o único dos efeitos colaterais, né? Que não é dependente da localização que eu estou tratando. E o que a gente tem já comprovado em estudo que minimiza a fadiga é a atividade física. E aí não precisa ser idoso triatleta, né? Porque o que foi demonstrado é que a atividade física de leve a moderada, desde que ela tenha a frequência adequada, o tempo adequado. E isso pode ser adaptado, sim, ao idoso. É aquele idoso, não faz atividade física. Mas ele faz uma fisioterapia? Ele tem alguém acompanhando a parte física dele? Vamos intensificar um pouquinho, vamos melhorar alguma coisa. Porque uma pergunta muito frequente é, quando os pacientes começam o tratamento, doutora, eu posso manter os meus remédios e eu posso manter a físio ou manter a atividade física? E geralmente mantenha tudo, deve manter tudo. Inclusive, se der para aumentar um dia dessa atividade física, seria bom, né? Então, além dessa atividade física, e aí algo que eu costumo recomendar, né? Eu falo repouso programado. Então, eu adoro pedir para o paciente fazer uma siesta, que é algo que eu adoraria fazer e não consigo. E faz uma diferença na vida da pessoa, né? Então, acho que os espanhóis são sábios nisso. Então, geralmente, algum repouso, aí eu falo, não é para ficar o dia inteiro caído no sofá, tá com fadiga, ficar naquela situação, dorme, não dorme e também não faz nada. Mas é interessante programar um repouso. Então, que seja depois do almoço, em algum horário, deita, apaga a luz, 40 minutos, dorme, descansa. Vai acordar diferente. E aí retoma as atividades. Dá tempo para o corpo se recuperar. Isso, mas aceita que precisa desse repouso, porque a fadiga, se ela está acontecendo, ela está sinalizando algo. Então, assim, para a fadiga, é principalmente isso. É diferente de pacientes que vão fazer, por exemplo, uma irradiação de corpo total. Então, grandes volumes de radioterapia trazem um pouco mais de fadiga. E a gente aí tem que ter... Geralmente são pacientes internados também, né? Aí o cuidado é outro. Agora, em relação a comportamento, a parte cognitiva. Aí a gente vai falar também de efeitos que são mais relacionados ao sistema nervoso. Então, pacientes que vão fazer uma irradiação em sistema nervoso central, em cérebro, né? Hoje em dia isso melhorou bastante também. Em que sentido?
na tecnologia, né? Então, por exemplo, pacientes com múltiplas lesões cerebrais, a gente muitas vezes consegue fazer radiocirurgia isolada nessas lesões, então o dano cognitivo é menor. Não tem como não fazer uma radioterapia de crânio total, que é algo que a gente sabe que, né, a médio e longo prazo vai trazer um comprometimento cognitivo, de memória, principalmente. Hoje em dia a gente faz tratamentos que a gente irradia o crânio todo e a gente consegue poupar hipocampo. Então, assim, poupar hipocampo mostrou-se efetivo, né, em reduzir essa queda cognitiva. E a gente associa a isso o uso da memantina, que eu até comentei com a Polly, uma droguinha que geriatra adora, que inclusive sabe mexer com memantina melhor do que a gente, eu falo, né? Mas assim, a gente prescreve memantina durante a rádio e por pelo menos uns 6 meses nesse Após a pós-rádio, radioterapia, né? A gente vai escalonando a dose, começa com dose mais baixa, até atingir a dose terapêutica, de tolerância. E aí eu costumo dizer, tem gente que fala assim, não dá, né? O radioterapeuta não, pode dar memantina em dose alta que não dá nada. Eu falo assim, não, para paciente idoso eu já tive experiência de paciente que piorou um pouquinho de tontura, que teve queda, cefaleia, né? Então, na minha prática, eu gosto de começar com dose mais baixa, atingir dose terapêutica, se precisar, volta um pouquinho, porque é um tratamento para minimizar, mas ele não é tudo, né? Também não posso fazer esse idoso cair por conta da memantina. E algo que é aí também uma recomendação minha para esses pacientes é atividade intelectual. Então, assim, eu tenho pacientes, por exemplo, preocupadíssimos com isso, que são engenheiros, que têm alta performance intelectual. E eu falo, você é uma pessoa muito ativa. Esse déficit, com certeza, ele também não vai ser dessa magnitude, porque você é uma pessoa que está estimulando novas conexões. É diferente daquele idoso que não ouve música, que só fica na frente da televisão. Que não aprende coisas novas. Que não aprende coisas novas, não faz nenhuma cruzadinha, né? Porque aquela coisa... Uma cruzadinha, pelo menos, né? Um sudoku, alguma coisa, conversa. Então, as relações sociais, elas são muito importantes na atividade intelectual e nesse declínio cognitivo também. Então, não adianta querer focar só na técnica, na tecnologia, se você não orienta esse suporte para o paciente. Não se isole por causa do tratamento, né? Pelo contrário. Porque existe uma tendência das famílias a isolar o idoso, com medo que ele pegue alguma coisa, restringe visita, não deixa mais ele ir para o clube, encontrar os amigos, eventualmente, sabe? Trabalhar, né? Porque a gente tem muitos idosos hoje que trabalham, inclusive com idades muito avançadas e seguem trabalhando. E muitas vezes no ímpeto de proteger, as pessoas querem tirar, né, essa atividade. Tirar ele da atividade laboral. Isso aí sim dá piora declínio. a cognição, Sim, né? Além sim. de piorar o humor. Enfim, Ana, estamos aqui nos encaminhando para o final do nosso podcast. Eu queria que você deixasse os seus recados finais. Recado final, não tenham medo de radioterapia, né? Eu acho que a radioterapia ela é muito positiva no sentido de tratamentos efetivos e, se feitos de forma adequada, com boa tecnologia, tratamentos menos tóxicos. Então, é uma excelente alternativa não invasiva, né, no tratamento do idoso com doença oncológica, e ressaltar o papel da discussão multidisciplinar, né? Então, quem não tem acesso a um tumor board clínico, com grupo, eventualmente não está num grupo, num hospital que tenha, de alta complexidade, que tenha isso. Então, assim, não tenham receio em ligar para o radio-oncologista, em discutir o caso individualmente, antes de, né, jogar a toalha e achar que essa não é uma possibilidade. Tá? Então, acho que esse contato com o radio-oncologista, ele é bem importante, com as outras especialidades, né? Obrigada, Ana. Nosso público te encontra em alguma mídia social? Tem meu Instagram, né, que é doutora Ana Carolina Rezende, né? Tem o Cancercast também, que é um podcast que a gente faz dedicado à orientação de pacientes, familiares e a equipe multi, né? Então, todos com conteúdo relacionado a câncer. Então, essas são as minhas 2 principais mídias aí.
Ana, muito obrigada pela sua presença. Obrigada a vocês. Bom, nesse episódio do podcast Oncogeriatria Brasil Convida, nós conversamos sobre radioterapia no idoso com a doutora Ana Carolina Pires de Rezende. Mais uma vez eu queria agradecer a participação da Ana e lembrar a todos vocês de se inscrever, né, no nosso canal, no nosso site. O nosso site tem muito material de ensino, a gente disponibilizou todo o material das mentorias que a gente fez nos últimos anos, está disponibilizado gratuitamente, basta acessar o canal, o site, fazer uma pré-inscrição e você tem acesso a todo esse material, então não deixe de nos seguir e agradecemos a sua audiência. Até o próximo episódio.